Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que vocês estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, dando continuidade aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe. E hoje, nesse momento em que eu estou gravando este áudio, é domingo, é o domingo de Páscoa, né? E a lição que eu separei aqui pra gente, ela vai fazer ali, passando, né? Ela vai abordar ali, não escolhi o tema por isso, tá? É por acaso que ele tá aqui, a gente segue uma sequência na verdade esse tema eu ia ler na semana passada, mas eu percebi que ele ia caber melhor na parte do evangelho que ficaria para essa semana. E eu nem me dei conta, né, que essa semana já seria o domingo de Páscoa. E durante a leitura que eu trouxe aqui, Jesus ele faz uma alusão, né, ali. Então é para a gente refletir até mais, né, um pouco. Então, vamos lá. Do Evangelho, a gente vai pegar aquelas passagens que vai falar dos laços de família, né? Porque o capítulo é Honra teu pai e a tua mãe, nós vamos aqui do Evangelho ler as passagens evangélicas que falam quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, né? Mas eu trouxe para nossa reflexão aqui uma linda história narrada, né, por Humberto de Campos. Então foi mostrado para Humberto de Campos as belezas ali daqueles momentos, né, as riquezas e os detalhes, e ele nos presenteia ali através da mediunidade do Chico com belíssimas histórias ali do tempo de Jesus, né? Então, tem uma dessas histórias, essa história aqui do capítulo 12 do livro Boa Nova. Esse livro é um tesouro, né? É um tesouro esse livro aqui, uma coisa maravilhosa. É lindo, né? É o tipo de livro que a gente pega para ler uma história, quer ler o livro inteiro, né? E cada vez que pega para repetir, para ler uma história, quer reler o livro inteiro de novo, de tão belo que ele é. Então, nesse capítulo 12, tem uma bela história aqui do tempo de Jesus, chamada Amor e Renúncia, que ela vem contemplar tudo isso, né? Ela vem contemplar essas questões da amizade, as questões dos laços de família, né? Ela vem falando ali da renúncia, do amor, do parentesco verdadeiro, né? Por isso que eu até coloquei a mais aqui, parentesco corporal e espiritual. E ainda fala da Páscoa, né? Da Páscoa não, dos momentos ali, né? Daquele domingo da ressurreição, dos momentos decisivos ali, desde a traição, que eles estavam entre amigos, né? Eles estavam reunidos entre amigos e Jesus sempre valorizou muito isso, tanto que foi num momento desse que houve a traição, houve a captura, o julgamento injusto, né? A sentença impiedosa de morte e a gloriosa ressurreição ali no domingo. Bom, mas feito essas observações preliminares, eu não vou me demorar porque o texto é um pouco longo. Mas vamos aqui, olha, no Evangelho. Então vamos pegar a passagem do Evangelho, tá? E vamos aqui direto ao texto do Humberto de Campos. Então, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E essa passagem ficou registrada nos evangelhos de Mateus e de Marcos, né? E aqui tem toda uma explicação que a doutrina, né, vem nos esclarecer o que Jesus quis dizer com essas palavras, mas essa história aqui, né, esse caso que nos traz o irmão X, nos contando as minúcias dessa mesma passagem e os ensinamentos, né, que não ficaram registrados. O que está no Evangelho já é o suficiente para a gente compreender, mas Jesus ali, ele explicou as minúcias. Ele, para aquele grupinho que estava junto dele, os mais próximos, os seus amigos, né, ele deu as lições. Então eu vou ler aqui, olha, nesse livro maravilhoso aqui, o Boa Nova, a lição que fala sobre amor e renúncia. Então, a primeira parte do texto eu não vou ler, porque senão é muita coisa, eu vou resumir, né? E vamos direto aqui para a segunda parte, que é um texto um pouquinho longo, para o tempo que a gente dispõe aqui. Então, irmão X nos narra, foi mostrado a ele, né? A cena, ele conseguiu ali naquelas telas, aqueles recursos que o André Luiz já bem, né, quem lê André Luiz sabe os recursos que a espiritualidade tem de nos mostrar ali fatos, né, para recordar, para evidenciar situações que estão ali gravadas, né. Então, para o irmão X, ele teve essa possibilidade de rever a seguinte cena aqui, né, para poder nos contar. Então, Jesus estaria ali reunido com seus discípulos, né? E numa daquelas reuniões que eles estavam ali muito felizes, devia ser uma coisa maravilhosa estar ali, né, junto do mestre, Pedro sempre fazia ali alguns questionamentos maravilhosos. E que bom que ele fazia, porque são questões que vêm nos esclarecer, né? E ele pergunta para Jesus explicar, mas como é que foi, né, o primeiro milagre, né, entre aspas, de Jesus, que foi nas bodas de Caná, que ele transformou a água em vinho. Então Pedro foi, né, falou, mas como, mestre, né, como que o senhor fez isso? Transformou a água em vinho. E o vinho, né, até é uma bebida alcoólica e tal, e não seria ali não tornou assim uma festa mundana onde as pessoas poderiam se embriagar. Até essa discussão se tem até hoje, né? As pessoas até que ponto ali de se brindar, de beber, né? Enfim, né? Qual é a linha tênue ali entre a comemoração saudável e o vício, né? A gente não tem isso. E o Pedro estava com essa mesma dúvida ali entre ele, né? Mas como, né? Transformou a água em vinho, uma bebida alcoólica, né? Que poderia todo mundo ficar embriagado e transformar a festa numa festa mundana. E Jesus, entre outras coisas, ele vai respondendo, e ele fala sobre a amizade, né? Então ele fala que as bodas de Caná foram um símbolo da união, né, dos amigos na terra, foi um símbolo ali, né? E ali ele fala que o vinho foi o bem, a alegria, né, para poder selar aquele momento, né? E ele fala uma frase maravilhosa aqui, olha. Ele está falando ali explicando para o Pedro o que representou transformar a água em vinho lá nas bodas de Caná. Então ele fala: os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Veja, laços misteriosos. A gente, né? E ele lá teve a oportunidade de falar que o Espírito ninguém sabe de onde veio nem para onde vai, né? O que ele está querendo dizer com isso? São os mistérios para nós aqui na carne. Então hoje aquele que pode ser um diferente, lá atrás não foi, né? Hoje esse que está aqui do meu lado somente como um amigo, ou mesmo como um inimigo, lá atrás não foi, numa outra encarnação. Então são mistérios, né? Desses afetos da alma, né? Afetos do nosso... são relações que a gente construiu, ou que a gente destruiu, ou que a gente machucou, ou que a gente, né?
em outras vidas, né? Por isso que é um mistério, né? Então, mas são esses laços que vão nos conduzir a Deus, como ele diz. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem e nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. E ele vai falando, e ele fala, né, que ali foi algo que ele fez para poder eles comemorarem aquele momento de união. E mais para frente, no final dessa explicação, ele diz o seguinte: olha, o vinho de Caná, Jesus explicando para Pedro, o vinho de Caná poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Como de fato aconteceu, né? Ali naquela última reunião em que ele foi traído. Né? E depois que ele foi traído, todo mundo se voltou contra ele. Todos esses que estavam ali juntos, que estiveram juntos na boda de Caná. Né? E mesmo assim, ele já sabendo que tudo isso ia acontecer, né? Nas bodas de Caná era o vinho da alegria. Mas na quinta-feira, antes da paixão, né? Antes da sexta-feira da crucificação, se transformou, olha, nesse vinagre da amargura, mas mesmo assim ele sentia a mesma alegria que ele estava sentindo, né, no dia das bodas, né? Então, no dia da festa e no dia, né, da tristeza. Muito bacana, né? E aí foi essa primeira parte do texto. Olha, 10 minutos para a gente ler aqui o que interessa não, porque tudo interessa. Aí, né, passa a segunda parte do texto, olha. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. Então Jesus estava pregando, falando essas coisas, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para ir para o reino dos céus, a gente tem que renunciar a tudo, não pode olhar para trás. Enfim, né? Ele vai dando aqueles seus ensinamentos. E olha só, no dia desses novos ensinamentos, nesse dia, né, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo, ou seja, Pedro, ali com suas dúvidas maravilhosas, que são essas aqui que vem nos ensinar, né, interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar estas palavras tão duras? Né? Então, veja lá, quando ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, parece que ele está negando a mãe, os irmãos e sendo indiferente à sua família. Duro isso, não? E ele fala, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam, né? Ele não disse lá os afetos da alma, Simão, são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, como conciliar? Se os amigos ali, ele fala uma coisa, né? E a família, né? Ele fala desse jeito, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. E aí Jesus, veja, né, sem deixar transparecer nenhuma surpresa, porque de fato não estava, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? Então ele já está explicando aqui aquilo que o Evangelho nos explica lá, né? Só que aqui ele explicou para aquele grupo pequeno e não ficou registrado nos Evangelhos essa explicação, só ficou ali a conversa, né? Do jeito como está lá em Mateus e Marcos, né? Então, o Consolador veio ali explicar e
também através do Consolador, através da mediunidade do Chico, o irmão X vem e nos conta a minúcia. O próprio Cristo explicou para aquele número reduzido que estava ali. Tá? Então vamos lá. O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Então todos somos filhos de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Então, veja, ele vai falar aqui sobre renúncia. E qual é o melhor ambiente ali, mais propício para que se pratique a renúncia? É em família, né? Os pais são, alguns falham, a gente falou disso semana passada, dos pais que falham, que mesmo assim merecem toda a gratidão dos filhos, porque proporcionaram que o filho, que aquele espírito pudesse encarnar, foram um instrumento, né? Para que aquele espírito estivesse aqui tendo a oportunidade. Então, mesmo que sejam pais relapsos, já merece toda a gratidão. Mas aqui ele está falando daqueles pais que renunciam, sim. E quem é mãe e pai sabe que a gente renuncia o tempo todo, né, em favor dos filhos. Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo. A da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão pouco sabem partir, por algum tempo, do lar tranquilo ou dos laços adorados de uma afeição, por amor deste reino que é o tabernáculo da vida. Quão pouco saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer esta virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar aonde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino de Deus no coração dos homens devem constituir preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, dava por concluídas suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. Então Jesus dá toda essa explicação, falando que é dentro da família, muitas vezes, que a gente consegue desenvolver esse sentimento de renúncia, né, em favor do outro. É esquecimento de si mesmo para fazer pelo outro. Então, olha, aqui. Aí já está terminando. Dado o testemunho real dos seus ensinamentos, o Cristo soube ser em todas as circunstâncias o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer antes da hora extrema:
tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Então aqui, o Humberto de Campos, né, vai fazer ali um pequeno resumo, né, de como foi a vida inteira do Cristo, sempre entre os amigos. Assim como na sua, vamos dizer assim, estreia, né, no primeiro milagre ali nas bodas de Caná, ele transforma a água no vinho para poder comemorar, e ele explicando para o Pedro, ele diz que, que mesmo aquele momento de alegria entre os amigos era de muita felicidade, ensinando que nós temos que aprender a valorizar esses momentos de alegria, e mesmo quando esse vinho se transforme no vinagre da amargura, como foi o último encontro deles, em que ele foi traído, ele foi esquecido, né? Esquecido não, ele foi abandonado pelos seus amigos, e mesmo assim ele sentia a mesma alegria, o mesmo júbilo, ele ensinando para nós como é que nós temos que ser com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso lado, sabendo renunciar ao nosso orgulho, a nós, e continuar seguindo para Deus. É nesse sentido que ele dá todos esses ensinamentos, né? E aí o irmão X, ele faz todo um resumo, né? Olha, falando desde a vitória da entrada em Jerusalém, da sua traição por um discípulo amado, da negação dos seus seguidores e companheiros, das suas ideias sendo mal interpretadas como perversoras e revolucionárias, dele ser acusado como bandido e feiticeiro, e de ser morto ali, considerado como um bandido, um ladrão, ser humilhado de todas as formas possíveis, e ainda assim, né, ele pede a Deus que nos perdoe, né, e ele passou por tudo isso sem queixar. E aqui, olha, o último parágrafo que o irmão X nos traz. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. É lindo, né? Então, gente, que a gente tem que se esforçar demais para assimilar esse ensinamento, que mesmo diante dos ultrajes, a gente não crie inimigos, nem quando a gente tenha motivo para nos sentir inimigos, porque nos traíram, porque nos ultrajaram, porque nos vilipendiaram, que a gente tenha em mente que se estamos aqui por Deus, né, que o amor seja o nosso norte, que a gente não cultive ódio, rancor por ninguém, tá bom? Então ficam aí essas reflexões para todos, né? Agradeço por estarem aqui me ouvindo. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana. Boa noite a todos. Hoje estamos vendo fatos que ocorreram em outros tempos, como nos últimos semanas estamos vendo, né? E que foram revelados através dos médiuns nas reuniões espíritas dos tempos de Kardec. Hoje veremos uma história desse capítulo que é Expiações Terrestres, né? Nós estamos vendo esses casos, né? Do livro Céu e Inferno, está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, cujo título é Exemplos, e o capítulo 8, que fala sobre espíritos em expiações terrestres, né? O título é Expiações Terrestres. Então, veremos essa história que, falando de espíritos, né, das provas pelas quais passaram. Vemos que nada fica perdido, ou esquecido, ou abandonado nesse universo que não tem fim. Deus é onipotente, tudo faz para que sejamos felizes. Para isso, precisamos reparar nossos erros, corrigir nossos erros, pois com a nossa consciência sentindo-se culpada ou culpado, não podemos ser felizes, não conseguiremos ser felizes, embora possamos enganar a muitos e a nós mesmos, mas por certo tempo, e não pela eternidade. Porém, sempre chega um dia
que teremos que encarar a verdade, precisamos enfrentar a nós mesmos para evoluir. Para isso é preciso coragem e determinação. Isso é mais difícil que apontar o dedo para o outro e dizer tudo o que achamos que o outro fez de errado. Mas já ouvi dizer que cada um de nós é um mundo e vemos o outro pelo mundo que nós somos. Vejo no outro o que há em mim, porque eu só posso ver o outro pelo meu pensamento, pelo que eu sou, pelo que eu penso. Por este fato ocorrido há séculos, podemos ter a certeza de que estamos nesse mundo para evoluir e em certos momentos de nossa existência temos que nos encarar a nós mesmos diante do olhar dos outros a quem prejudicamos, abusamos da boa vontade de outros quando nos colocamos como melhores do que outros. E ainda podemos ver que o reconhecimento dos nossos próprios erros nos leva a escolher as provas conforme as dores que causamos aos outros. Não é possível ser feliz com a consciência pesada. Podemos apenas fazer de conta por uns tempos. Quanto mais cedo nos aperfeiçoarmos moralmente, mais chance de sermos felizes interiormente com a sensação do dever cumprido. Então eu vou ler agora o nome essa mensagem, né, que é a história de vida de 2 encarnações de um espírito. E o nome é Max, o Mendigo, é o título da mensagem. Em 1850, numa vila da Baviera é o maior estado da Alemanha nos dias de hoje. Então, numa vila da Baviera, morreu um velho, quase centenário, conhecido por Pai Max. Por não possuir família, ninguém lhe determinava a origem. Havia cerca de meio século que se invalidara para ganhar a vida, sem outro recurso além da mendicidade, que ele dissimulava procurando vender pelas herdades e castelos almanaques e outras miudezas. Deram-lhe a alcunha de Conde Max, e as crianças o chamavam somente pelo título, circunstâncias esta que o fazia rir sem agastamento, quer dizer, ele não se importava que dessem esse apelido para ele. Por que esse título? Ninguém saberia dizê-lo. O hábito o sancionara. Talvez estivesse provindo da sua fisionomia, das suas maneiras, cuja distinção fazia contraste com a miserabilidade dos andrajos. Então, embora ele sendo mendigo, ele não tinha aparência física de comportamento como de um mendigo, pelos seus gestos. Então, muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho a filha do proprietário de um castelo em cuja estribaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Nessa aparição ele disse: agradeço o ter deslembrado do pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessastes pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. Então, o Max, depois do seu desencarne, apareceu para a jovem filha de um proprietário do castelo, quando ele estava encarnado como Max, que permitiu que ele dormisse na estrebaria, porque ele não tinha onde morar. E como a jovem orava por ele, ele apareceu para ela em sonho, e para revelar a história dele. E isso seria um aprendizado para ela e para todos que conhecessem a história. Continuando então, eu vou ler. Há cerca de 1 século e meio era eu um dos ricos e poderosos senhores desta região. Porém, orgulhoso da minha nobreza, a fortuna imensa, além de só me servir aos prazeres, mal chegava para o jogo, para o deboche, para as orgias, que eram a minha única preocupação na vida. Quanto aos vassalos, porque os julgaste animais de trabalho destinados a servir-me, eram espezinhados e oprimidos, para proverem às minhas dissipações.
surdo aos seus queixumes, como em regra também o era com todos os infelizes, julgava eu que eles ainda se deveriam ter por honrados em satisfazer-me os caprichos. Morri cedo, exausto pelos excessos, mas sem ter de fato experimentado qualquer desgraça real. Ao contrário, tudo parecia sorrir-me, a ponto de passar por um dos seres mais ditosos do mundo. Tive funerais suntuosos e os boêmios lamentavam a perda do ricaço, mas a verdade é que sobre o meu túmulo nenhuma lágrima se derramou. Nenhuma prece por mim se fez a Deus, de coração, enquanto minha memória era amaldiçoada por todos aqueles para cuja miséria contribuíra. Ah, e como é terrível a maldição dos que prejudicamos, pois essa maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos, que me pareceram uma eternidade. Depois, por morte de cada uma das vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico que se erguia diante de mim a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão esconso onde me furtasse às suas vistas, nem um olhar amigo. Então ele está falando que aqueles que ele prejudicou, que ele humilhou, né? Quando desencarnava, aparecia a imagem dele e ele via permanentemente. Continuando a leitura, os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiram, parecendo dizer-me desdenhosos: Tu não podes mais custear os nossos prazeres. Então, quanto daria eu por um instante de repouso, por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava. Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramados sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha? Cansado, por fim, opresso, qual viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei: Meu Deus, tende compaixão de mim. Quando terminará esta situação horrível? Então uma voz, primeira que ouvi depois de haver deixado a terra, disse: Quando quiseres. Que será preciso fazer, grande Deus? Repliquei. Dizei-o que a tudo me sujeitarei. É preciso o arrependimento, é preciso te humilhares perante os mesmos a quem humilhastes, pedir-lhes que intercedam por ti, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre agradável ao Senhor. E eu me humilhei, e eu pedi aos meus vassalos e servidores que ali estavam diante de mim, e cujos semblantes, pouco a pouco mais benévolos, acabaram por desaparecer. Isso foi para mim como que uma nova vida. O desespero dava lugar à esperança, enquanto eu agradecia a Deus com todas as forças da minha alma. Max, então, é uma lição de vida para nós, né? Porque ele teve uma encarnação cheia de regalias, de pessoas que estavam ao seu lado, e havia aqueles que ele menosprezava e outros que o auxiliavam, né? Que eram menosprezados, e outros eram os chamados amigos que para viverem em festas e farras, né? E com quem ele gastava o dinheiro dele, né? Mas quando ele desencarnou, muitos foram até o enterro dele, mas ninguém orava por ele, né? E ainda, para complicar, né, quando ele estava no plano espiritual, ele via aquelas pessoas, né, que ele abusava delas no sentido de que o maltratavam, né, e eram seus vassalos. E isso, né, se tornava também uma certa tortura, né, porque ele já não estava bem no plano espiritual e via aquelas pessoas que ele, né, desvalorizava com aquele olhar, né, deixando ele se sentir mais culpado,
Então, chegou uma hora, né, que ele não resistiu, né, e resolveu pedir ajuda a Deus. E então recebeu o conselho do Espírito amoroso, falando em nome de Deus, né, que ele precisava se arrepender e pedir perdão àqueles a quem ele prejudicou, pois o perdão daqueles que foram prejudicados por ele são agradáveis a Deus, e então isto o aliviaria. E ele então seguiu o conselho do espírito amigo e conseguiu se libertar, né? Os rostos daqueles que os perdoavam se tornavam mais agradáveis e foram sumindo da sua visão. E depois então ele pede perdão a Deus e ainda relata a jovem, eu vou ler. Então o Max fala: a voz acrescentou: príncipe. Então o espírito se manifestou chamando a ele, dirigindo-se a ele, usando a palavra príncipe, né? E o Max respondeu imediatamente. Aquele que for o Max, né, respondeu imediatamente: não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente, que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei, e se tal for da vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Por que precisamos sofrer, não? Para reconhecer a existência de Deus e o seu amor por nós? Não seria necessário, não é? A humildade viabiliza a elevação de nossos pensamentos e amplia a nossa visão do mundo, da vida, e tudo isso permite reconhecer a existência de Deus e nos tornamos mais humildes. Como poderia ter surgido um universo com as leis que regem os movimentos dos astros? Como o nada pode criar leis perfeitas e harmoniosas, criar os átomos capazes de se unir e se organizar, criando os diferentes materiais do universo e ainda possibilitando existir um corpo vivo comandado por um espírito imortal que só pode ser de origem divina? Só o Criador, que sempre existiu e existirá, pode ter criado tudo e nós, com nossas limitações, mas com a vida eterna e a inteligência e o amor da divindade, né? Que Ele nos dá e nos permite transmitirmos uns aos outros. Não temos como entender e o orgulho nos faz negar sua existência. Bom, continuando a leitura. Veremos como ele resgatou seus débitos em outra encarnação. Alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. Ainda criança, perdi meus pais e fiquei só no mundo, desamparado. Ganhei a vida como pude, ora como operário, ora como trabalhador de campo, mas sempre honestamente, porque já acreditava em Deus. Mas aos 40 anos fiquei totalmente paralítico, sendo-me preciso daí por diante mendigar por mais de 50 anos por essas mesmas terras de que fora o absoluto Senhor. Nas herdades que me haviam pertencido, recebi uma migalha de pão, feliz quando por abrigo me davam o teto de uma estrebaria. Ainda, por uma acerba ironia do destino, apelidaram-me Senhor Conde. Durante o sono, aprazia-me percorrer esse mesmo castelo onde reinei despoticamente, revendo-me no fausto da minha antiga fortuna. Ao despertar, sentia de tais visões uma impressão de amargura e tristeza, mas nunca uma só queixa se me escapou dos lábios, e quando a Deus aprouve chamar-me, exaltei a sua glória por me haver sustentado com firmeza e resignação numa tão penosa prova, da qual hoje recebo a recompensa. Quanto a vós, minha filha, eu vos bendigo por terdes orado por mim. Então, agora pensando nas duas encarnações do Marx, né, nós lembramos o seguinte, que muitas pessoas falam que gostariam de se lembrar de encarnações anteriores. Será que aquele que for o Max um dia seria capaz de ter o equilíbrio para assumir suas provas e levar adiante da melhor forma que pôde? Será que não se sentiria ainda demasiadamente humilhado?
Já pensou em encontrar alguém que você prejudicou muito e ele se lembrar disso e você também? Será que isso facilitaria você receber o perdão e mesmo pedir perdão a ele? Deus deu o esquecimento de nossas encarnações anteriores para facilitar as nossas provas, pois, mesmo com o esquecimento do passado, as provas podem ser difíceis. No Evangelho do Segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, tem um item denominado Esquecimento do Passado. E eu vou ler um trecho. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou convenientemente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas recolhesse as mesmas se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos e nos é suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi, se está sendo punido é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhe exaurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Bom, espero que esteja bem claro para todos nós esse esclarecimento e agradecemos a Deus agradecemos a Deus esses esclarecimentos através desses espíritos amorosos e peçamos o auxílio e o amparo divino para que possamos cada dia sermos um pouquinho melhor do que o dia anterior. Auxilia-nos a perdoarmos para podermos ser perdoados. Auxilia-nos, Deus. Boa semana a todos.